Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o novo técnico do Flamengo. Vamos falar sobre isso, antes aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Muito obrigado pela audiência que vocês têm dado aqui ao canal do VSR. Tá muito bacana e tá muito legal o contato que a gente tem feito aqui. E agora vamos falar sobre a situação do Flamengo, né? No vídeo sobre o título carioca, eu foquei em falar em quem devia, no campeão, e agora vamos falar aqui do Flamengo um pouco mais profundamente. No momento que eu estou gravando esse vídeo, que são 8h40 da segunda-feira, 8h40 da noite, o Vitor Pereira ainda é o técnico do Flamengo, mas pelas informações que eu tenho, ele não será até a terça-feira. Então, acho que está muito claro aí. E falei rapidamente no vídeo de domingo, né, na madrugada de domingo para segunda, e já tinha falado sobre isso depois do jogo contra o Alcas. O Vitor Pereira já não tinha mais nenhuma condição de ficar. Acho que o Vitor Pereira já deveria ter sido demitido depois da perda do título da Recopa Sul-Americana, não pela perda do título em si, mas pela total e completa ausência de evolução no time. Na verdade, o time estava piorando, num geral, né? E aí, depois da atuação, depois das decisões dele contra o Alcas, e principalmente depois da entrevista coletiva dele, quando ele falou: fizemos um bom jogo para o que o Flamengo jogou no Equador, para mim era caso de demissão. Acho que ele não poderia nem ter treinado o Flamengo no jogo contra o Fluminense, no jogo da volta, ainda que tivesse, sob o comando dele, vencido por 2-0. Eu aqui, comigo não tem parada errada, comigo não tem duas caras. Eu, quando o Flamengo tomou a decisão de não renovar com o Dorival Júnior, eu entendi a decisão, falei que faria a troca do Dorival pelo Vitor Pereira e errei redondamente, errei completamente. Como também errou a direção do Flamengo. Eu imagino que a direção entenda que tem errado. Mas pior do que errar é continuar apegado ao erro, e estava muito claro que o Vitor Pereira não chegou mostrando disposição para fazer o Flamengo funcionar. Os jogadores também não mostraram. Os jogadores são culpados também. Você não pode passar a mão na cabeça de jogador. Acho que você tem muito jogador do Flamengo numa forma física e técnica lamentável, muito jogador do Flamengo que passou total a sensação de que poderia fazer mais e não fez nesses jogos. Eh, mas você, numa situação como essa, é lógico que você não consegue trocar nesse momento o time todo, e você troca quem não está conseguindo tirar o mínimo do time e não está conseguindo fazer o time jogar de acordo com as suas características. E o Paulo Souza tem culpa nisso, ele não é o único culpado. Marcos Braz, Landim também tem culpa nisso, que são as pessoas que decidem pelo futebol. Os jogadores têm muita culpa também, mas o Vitor Pereira, em especial, pela total capacidade dele, capacidade crítica, de dizer, por exemplo, que o Flamengo fez um bom jogo contra o Alcas, e de dizer que não tinha nenhuma explicação para o jogo que o Flamengo fez contra o Fluminense, por exemplo, ele tinha que ser mandado embora, como será, eu imagino, ou como a gente sabe que ele será. E aí vem a questão da sucessão, e mais cedo eu publiquei lá, quer dizer, a TNT Esportes publicou sobre uma informação que eu tive, que nessa sucessão aí você tinha Sampaoli e Tite como focos da direção, pelo menos de ontem, de domingo para segunda, e que o Flamengo também estava monitorando a situação do Eduardo Cudê, que, apesar de ter sido campeão mineiro com o Galo, reclamou demais e até, de certa forma, foi deselegante antes de uma final, da forma como ele reclamou da diretoria do Galo de forma assintosa, e deixando até subentendido ali que poderia pedir demissão, poderia sair, mesmo sendo campeão mineiro. Acho que amanhã ou vai ter uma reunião no Galo para decidir o que vai fazer. E o Flamengo também estava monitorando, ou está monitorando, a situação do Eduardo Cudê,
considerando que o Flamengo já tinha sondado fortemente o Kudê quando o Kudê estava treinando o Celta de Vigo, da Espanha, mas tinha uma multa muito grande. O Tite, eu pessoalmente vejo com ótimos olhos o Tite chegar ao Flamengo. Acho que o Tite, tem uma total capacidade de fazer um Flamengo muito competitivo e um Flamengo que também jogue como protagonista, como o Tite já fez, por exemplo, o Corinthians de 2015 jogar dessa forma, como fez a seleção brasileira jogar muitas vezes dessa forma, e consegue fazer um time muito competitivo. Então eu acho, agora não sei se o Tite convidado fosse aceitaria. Tite falou algumas vezes de que tiraria o 2023 para descansar. O Sampaoli eu acho que é você assinar com uma bomba relógio, embora o impacto dele nos times seja muito rápido, seja imediato, mas de prazo de validade curto. E o Eduardo Cudê, eu acho que eu tenho curiosidade de ver como funcionaria o Cudê dentro de uma panela de pressão que é o dia a dia do Flamengo, né. Acho que no Inter, no Celta e no Atlético Mineiro, eu acho que o o prazo de equilíbrio do Cudê foram muito curtos. E aí recai o nome do Jorge Jesus, e tem uma reportagem do grande Eric Faria lá no na na nas organizações Globo, dizendo que o Flamengo, que hoje a ou que passaria a ser o plano A do Flamengo, a volta do Jorge Jesus, e que ali tem um componente importante que é uma rejeição do presidente Rodolfo Landim. Depois o Rodrigo Matos, no UOL, trouxe uma informação que o Landim até hoje ficou na bronca que o, o o Jesus pediu um pagamento de luvas para renovar o contrato e depois, quando foi embora, acabou com a multa só pagando o que ele tinha recebido de luvas. Então, assim, acabou que quando ele foi embora ficou isso, o dito pelo não dito, e que essa informação do Rodrigo Matos, e que o Landim até hoje não engole a saída do Jorge Jesus. Agora, o ponto do Jorge Jesus para mim é que o Flamengo só tem a ganhar trazendo o Jorge Jesus. Por quê? Porque o Jorge Jesus fez um trabalho histórico no Flamengo e no futebol brasileiro, só que é um trabalho que só viveu a parte boa, né. É como numa relação amorosa, você só vivesse a parte da relação em que é tudo lindo, é tudo maravilhoso. O desgaste da sequência de uma relação ou do amadurecimento de uma relação, o Jorge Jesus não viveu, porque ele chegou e em 6 meses ganhou 2 títulos dos maiores do futebol sul-americano, que o Flamengo não ganhava havia muito tempo. Depois ainda ganhou outros troféus menores, né, ganhou Supercopa, ganhou Recopa, ganhou estadual e foi embora, A gente não sabe o que iria, de uma forma muito boa, então fica você trazer o Jorge Jesus de volta, essa na memória, a chance dele fazer tudo novamente. Aí você pode dizer: "Ah, mas então você está sendo muito otimista, se ele fizer fazer tudo de novo, não vai conseguir ou vai ser muito difícil". Ok, e se ele não conseguir fazer tudo de novo? E se ele fizer um trabalho apenas ok, o Flamengo exorciza o Jorge Jesus da vida dele, porque na prática, o tempo todo do Flamengo, desde que o Jorge Jesus pediu o boné e foi embora para o Benfica, no meio de 2020, num cenário de pandemia, o Flamengo desde então é refém do Jorge Jesus. A todo momento em que há troca de treinador, a todo momento que o Flamengo fica sem treinador, o nome do Jorge Jesus é ventilado e algumas vezes atrapalha, como atrapalhou no ano passado, quando o Jorge Jesus veio para uma estadia no carnaval e acabou de zonear completamente a passagem dele aqui, de analisando o trabalho do Paulo Souza, dando entrevista em off que virou on, enfim, e isso bagunçou de uma forma gigante. Então, para mim, como eu coloquei aí, voltar o Jorge Jesus ao Flamengo é uma situação de ganha-ganha. Ou você traz um treinador que se mostrou muito capacitado
e que faz muita diferença dentro do futebol brasileiro e que fez muita diferença dentro do futebol brasileiro, com a possibilidade dele voltar a fazer. O Flamengo continua tendo um elenco muito bom, algumas peças que trabalharam com ele muito envelhecidas, muito não, mais envelhecidas, outras peças com mais jovialidade, mas você dá a ele a chance dele fazer de novo. E se não der certo, o Flamengo, pelo menos, deixa de ser refém do Jorge Jesus de 2019. Porque se o Jorge Jesus volta e não funciona, e as coisas não funcionam, você não tem mais aquele deslumbramento, aquela ilusão, de se ele voltar, ele faz igual, porque ele já terá voltado e nesse caso, não terá conseguido. Então, para mim, a volta do Jorge Jesus é uma situação de ganha-ganha. Porém, tem problemas nisso, né? O Jorge Jesus jogou nesta segunda-feira um jogo do Campeonato Turco. Faltam algumas rodadas lá no Campeonato Turco, deixa eu parar aqui para ver certinho. E o time do Jorge Jesus ganhou o jogo hoje e está 6 pontos atrás do Galatasaray na briga. Ganhou do possante Kayserispor 2-1 fora de casa e faltando, eh, lá são 36 rodadas? Lá são 36 rodadas. Faltando 10 jogos, o Fenerbahçe está 6 pontos atrás do Galatasaray, ainda tem um confronto direto, que é mais lá na, se eu não me engano, na 37ª rodada? É 37ª? 36ª, enfim, é já na reta final do campeonato. Eh, então assim, eh, seria agora, não é certo que o Jorge Jesus vai voltar ao Flamengo, e não é certo que o Jorge Jesus e acho pouco provável, porque hoje o Jorge Jesus foi perguntado sobre isso, sobre o futuro dele, e ele falou que não é momento de falar sobre isso. Então, o Jorge Jesus teria, o Flamengo teria que esperar o Jorge Jesus. E nesse esperar, você pode ir embora, talvez uma Copa do Brasil, o Flamengo vai pegar o Maringá na terceira fase, né. Será que o jogo do Flamengo hoje não serve nem para ganhar do Maringá? Um bom ponto. Agora, tem aí jogos de Copa de Libertadores e tem o início do Campeonato Brasileiro, então esse é um ponto. Eu não sei o que vai acontecer, como eu disse, segundo as informações, o Vitor Pereira vai ser demitido nesta quarta-feira, mas é esse o cenário aí. Se o Jorge Jesus voltar, o Flamengo só tem a ganhar, ou por mais um trabalho excelente que ele vai fazer, ou por finalmente exorcizar, e esse exorcizar entre aspas, o deslumbramento com o Jorge Jesus, caso dê errado. E você, o que que você acha? O que que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual você já sabe, like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.